Buenos días en América, bienvenidos a este evento inaugural de la Semana Medioambiental Bem-vindos a essa Iberoamericana. semana Para dar las meio palabras de ambiental bienvenida, quisiera ibero-americana. darle la Para as palavras palabra de al boas-vindas, secretario gostaria de adjunto passar a de la palavra ao Secretaría secretário General adjunto da Iberoamericana, Secretaria-Geral secretario Ibero-Americana, Marcos secretário Pintagama. Marcos Pintagama. Muchas gracias. Muito Muy buenos días obrigado, a bom todos. dia a Buenas todos, tardes para boa los que tarde están aos que conectados estão desde la península conectados ibérica. na Península Quisiera Ibérica. Eu muy gostaria especialmente saludar a la especialmente de excelentísima cumprimentar a señora Raquel excelentíssima Peña, senhora Raquel vicepresidenta Penha, de la República vice-presidente da Dominicana, República Dominicana, la excelentísima a señora excelentíssima Teresa senhora Rivera, Teresa Ribeira, vicepresidenta tercera y vice-presidente ministra para terceira la e transición ministra para a transição ecológica y el reto ecológica e demográfico desafio del gobierno de demográfico España, do governo da la Espanha, excelentísima a señora excelentíssima Carolina Schmidt, senhora Carolina ministra de Medio Schmidt, Ambiente de ministra do Meio Chile, Ambiente do Chile, el excelentísimo señor o Orlando excelentíssimo Jorge senhor Mera, Orlando ministro de Jorge Medio Meira, Ambiente y ministro do Recursos Meio Ambiente e Naturales de la Recursos República Naturais da Dominicana, República Dominicana, la excelentísima a señora excelentíssima Inés senhora dos Inês Santos dos Costa, Santos Costa, secretaria de Estado de secretária de Ambiente, Estado de Ministerio Ambiente, de Medio Ministério Ambiente y de de Meio Acción Ambiente e Climática de Transição Portugal, Energética de el Portugal, honorable señor e Juan o Nicolás senhor Juan Galarza, viceministro de Galarça, Ordenamiento vice-ministro de Ambiental Ordenamento Ambiental del Territorio de do Colombia, Território da Colômbia, y la distinguida e a Jacqueline senhora Álvarez, Jaqueline directora del Álvares, Programa de diretora do Naciones Unidas Programa das para Nações el Medio Unidas Ambiente para para o América Meio Latina Ambiente, y para a el América Caribe. Latina e para o Caribe. Queridas amigas y Queridos amigos que amigos siguen e esta amigas que transmisión a ambos estão lados nos del Atlántico, acompanhando nos dois es lados un do verdadero Atlântico. honor É uma darles verdadeira la bienvenida a honra la dar as Semana boas-vindas à Medioambiental Semana Iberoamericana, Ambiental donde más de Ibero-Americana, 100 onde mais expertos de de la 100 región se darán especialistas da cita para região dialogar desde comparecerão para distintas dialogar aristas de en torno a diferentes la urgencia áreas sobre climática a que urgência sentimos climática cada que vez nós más sentimos cada vez con mais, particular e dureza en especialmente Iberoamérica, dura porque na América Iberoamérica, Latina porque a y América la península Latina e a ibérica Península no Ibérica solo comparten não una só identidad compartilham uma iberoamericana identidade común, ibero-americana comum, forjada a través de forjada siglos, através dos sino también séculos, una mas também uma vulnerabilidad aguda a los vulnerabilidade efectos del em cambio relação aos climático. efeitos da Ya mudança do antes de la clima. pandemia, Antes da uno de pandemia, cada cuatro um de cada latinoamericanos quatro estaba latino-americanos en riesgo de estava em sufrir los risco de efectos de la sofrer os efeitos da desertificación y las sequías desertificação e das y secas, como consecuencia de e lo como anterior, la consequência disso, inseguridad a alimentaria insegurança está alimentar en niveles que está em críticos. níveis Al otro lado críticos. del Do outro Atlántico, lado do diversos Atlântico, estudios vários coinciden en que la estudos península estão de ibérica acordo em que a será Península una de las Ibérica regiones será de uma das Europa regiões da más Europa afectadas que será por mais sequías afetada más por intensas y un secas considerable intensas aumento e de um la considerável temperatura. aumento da Nuestros temperatura. expertos Nossos sin duda especialistas, sem enriquecerán dúvida, este enriquecerão preocupante este diagnóstico a preocupante lo largo de la diagnóstico semana. ao longo Sin desta embargo, semana. si estamos hoy Entretanto, se reunidos, hoje nós no es estamos para aqui hacer una reunidos, não catarsis é para fazer uma colectiva, catarse sino porque coletiva, confiamos en mas nuestra porque capacidad de confiamos na nossa capacidade de revertir que este juntos podemos pronóstico. reverter este Nuestra prognóstico. esperanza radica Nossa esperança en que la se contracara de baseia nuestra em que vulnerabilidad nossa medioambiental vulnerabilidade son ambiental nuestras riquezas naturales. são nossas podem ser Iberoamérica combatidas com es nossa potencia riqueza mundial natural. E en a Iberoamérica é biodiversidad. potência em Concentramos la biodiversidade. mitad del Concentramos área a forestal metade da del área planeta florestal do y planeta tenemos los e sumidores de temos carbono más os grandes del mundo, solo por sumidouros de nombrar carbono una do mundo, pequeña só muestra para de mostrar qué dar uma somos pequena un amostra de actor por que nós clave somos en el agente ecosistema. Ante fundamental esta nesse dualidad cenário global. de Antes, esta vulnerabilidad y de riqueza, dualidade de por tanto, vulnerabilidade e riqueza, no es de portanto, extrañar não é de que estranhar que Iberoamérica a lidere y Iberoamérica promueva lidere las e discusiones promova as medioambientales en discussões los foros ambientais globales. nos fóruns Nuestra globais. región Nossa fue un região foi catalizador activo de catalisador los ativo dos Objetivos de Desarrollo Objetivos de Sostenible, ODS. Desenvolvimento Sustentável, Presidimos y ODS, albergamos la presidimos e acolhemos COP25 a de cambio climático COP25 y sobre a mudança do recientemente clima e, la recentemente, pré-COP a de la pré-COP biodiversidad. da biodiversidade. A nivel nacional, es Em importante termos que la política nacionais, é ambiental importante que a tome una agenda creciente ambiental relevancia tenha uma cada en vez el mais debate relevância público. no No debate obstante, público. hoy nos Apesar reunimos con disso, la hoje estamos humildad reunidos de com a reconocer humildade que de ningún país reconhecer por que sí nenhum solo país puede hacer sozinho frente al reto
pode enfrentar esse desafio ambiental e também com a certeza de que o multilateralismo, a cooperação e a ação conjunta são as melhores ferramentas que nós dispomos para combater para enfrentar este desafio. No espaço ibero-americano, não estamos alheios a esta realidade. Desde a cúpula de Guatemala, em 2018, os chefes de Estado e de governo tomaram a decisão estratégica de alinhar a operação ibero-americana com a Agenda 2030 e os ODS. Desta forma, incorporamos a dimensão ambiental na cooperação e estabelecemos um eixo estratégico ambiental dentro do Plano de Ação Quadrienal da Cooperação Ibero-Americana, o PACE 2018-2022. Este foi o início de um processo que vem se consolidando nos últimos 4 anos, com a ajuda, o consenso ibero-americano, o consenso que é a regra que guia os trabalhos da nossa Conferência Ibero-Americana. Em setembro de 2020, nós demos um passo mais quando reativamos, depois de 11 anos, as reuniões de ministras e ministros do meio ambiente da Ibero-América. E neste encontro, em caminho à cúpula de Andorra, que realizamos faz alguns meses, adotamos a Agenda Ambiental Ibero-Americana, onde os países membros reconheceram um potencial do espaço ibero-americano para canalizar a ação climática. Com certeza vamos continuar trabalhando nesta direção na próxima reunião de ministros que se realizará sobre a presidência da República Dominicana no próximo ano. A Semana Ambiental Ibero-Americana, que está começando hoje, é uma mostra viva da plataforma ibero-americana, uma estrutura que por si só é multinível e multiatores e que está à altura de construir pontes para promover a serviço do meio ambiente, parcerias, diálogos e reflexão técnica e política no mais alto nível. Desde representantes de governo até autoridades indígenas, desde acadêmicos até empresários, governos locais, fundações, nós temos uma transversalidade de agentes sociais que animarão uma nutrida agenda em relação a temas de alto nível de relevância e urgência, como o manejo dos recursos hídricos, a transformação energética, a adaptação e mitigação da mudança climática, aprovada a relação entre saúde e meio ambiente, a gestão da biodiversidade, as contribuições do setor privado, entre muitos outros assuntos. O caminho está claro e os objetivos de desenvolvimento nos mostram o caminho. Necessitamos intensificar o esforço global para alcançar e consolidar nossos compromissos ambientais e levá-los além. Estamos aqui para pensar como passamos das intenções para o compromisso e do compromisso para a ação. No meio de uma crise, da maior crise multidimensional da nossa história recente, esse contexto pode ser visto como se fosse um copo cheio ou um copo vazio. A Secretaria-Geral Ibero-Americana prefere o otimismo, a visão otimista, e vemos nisso uma oportunidade única de promover uma recuperação socioeconômica que seja sustentável e inclusiva. Para isso, na nossa próxima cúpula, que será na República Dominicana em 2022, a Agenda Verde está no coração, no centro da nossa agenda política. E isto se refere ao governo dominicano com o lema Juntos por uma Ibero-América única e sustentável, e também a nota conceitual da República Dominicana, que destaca muito este aspecto. Esta Semana Ambiental Ibero-Americana constitui, portanto, um primeiro ponto para esta subida esse caminho até a nossa próxima reunião de cúpula, onde teremos um resultado
do casamento da Iberoamérica com o meio ambiente. Isto é exatamente o que o planeta necessita e o que nos pedem os cidadãos ibero-americanos, nossos melhores aliados neste desafio que definirá a nossa geração. Muito obrigado uma vez mais a todos e a todas e espero que tenhamos uma excelente semana de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, senhor secretário. Eu gostaria de lembrar a todos que estão acompanhando esta transmissão que podem utilizar o serviço de interpretação simultânea nos idiomas espanhol e português. A seguir, passamos a palavra à excelentíssima senhora Raquel Penha, vice-presidente da República Dominicana, país anfitrião da 28ª reunião de cúpula ibero-americana. Bom dia a todos e a todas. Recentemente, fomos testemunhas de desastres provocados por fenômenos naturais no nosso próprio país e em outros lugares do mundo. Não há dúvida sobre isso. A mudança climática é uma das principais ameaças para a humanidade e um grande desafio para os governos em termos de adaptação e de mitigação. A pandemia da Covid-19 revelou desigualdades e necessidades urgentes e provocou efeitos na saúde e na economia dos nossos países, deixando-nos como desafio um trabalho árduo de recuperação. Mas como vamos basear a nossa recuperação pós-pandemia? Obviamente não pode ser com os modelos anteriores de crescimento e desperdiçando os recursos naturais. A sustentabilidade deve ser tão importante tanto nas tomadas de decisões governamentais como nas atividades empresariais e o principal eixo de desenvolvimento sustentável no qual nós devemos nos se queremos salvar o nosso planeta e o meio ambiente. O governo da República Dominicana entendeu o valor de promover uma agenda ambiental e como somos um dos países mais vulneráveis a esta mudança do clima, assumimos a liderança em fóruns internacionais de grande relevância, apelando sobre a necessidade de falar sobre os problemas ambientais. Com grande responsabilidade, assumimos a Secretaria Pro Tempore para a 22ª Cúpula Ibero-Americana que será realizada em nosso país no final de 2022. Como parte do nosso compromisso com a adaptação e mitigação das mudanças do clima, promovemos o recurso à água através de um plano de manejo de bacias hidrográficas prioritárias que nós fazemos para restaurar as zonas de produção hídrica. E, junto com o nosso presidente, nós tivemos um Pacto Nacional da Água com investimentos de 8.500 milhões de dólares e 560 milhões de dólares durante os próximos 15 anos. Com o Ministério do Meio Ambiente liderando, realizamos um plano de restauração das nossas áreas protegidas e de biodiversidade e assinamos com o Banco Mundial um acordo de pagamento pela redução de emissão de gases de efeito estufa para vender 5 milhões de toneladas de CO2 durante os próximos 5 anos, por um valor de 25 milhões de dólares para compensação pela redução de gases de efeito estufa. Este convênio nos colocou como o terceiro país da América Latina e do Caribe que assume este instrumento financeiro, avançando na mitigação dessa mudança climática. Como eu disse no início, o governo dominicano assumiu o compromisso de melhorar a qualidade de vida do seu povo e garantir uma recuperação pós-pandemia baseada na sustentabilidade ambiental, social, econômica e institucional. A mudança climática atenta contra este propósito porque reduz as possibilidades e condições de vida da população, aumentando a vulnerabilidade. Portanto,
apelamos e pedimos e tomamos medidas específicas para a proteção do nosso meio ambiente. Damos a saúde do nosso planeta desde as políticas públicas que nós estabelecemos. Apostamos nos resultados da cúpula ibero-americana. Nosso país acredita na integração regional e multilateral para abordar os grandes desafios que enfrentam nosso planeta. Queremos deixar aberto esse diálogo ministerial e desejamos muito sucesso nesta jornada. Muito obrigada, senhora vice-presidente. A seguir, passamos ao painel de ministros do meio ambiente ibero-americanos, que será moderado pela senhora Jaqueline Álvares, Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe. Participarão a excelentíssima senhora Teresa Ribeira, presidente terceira e ministra para a Transição Ecológica e Desafio Demográfico da Espanha, o senhor Orlando Jorge Meira, ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana, a senhora Inês dos Santos Costa, secretária de Estado do Ambiente, Ministério do Meio Ambiente e Transição Energética de Portugal, o senhor Juan Nicolás Galarza, da Colômbia. O painel terá uma duração de aproximadamente meia hora e a intervenção dos ministros será de aproximadamente 5 minutos e a seguir teremos uma pergunta. Senhora diretora, a palavra é sua. Muito obrigada. Uma vez mais, eu gostaria de dar as boas-vindas a esta sessão inaugural da Semana Ambiental Ibero-Americana. É um prazer para mim acompanhar este espaço com a representação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da nossa Agência para a América Latina e para o Caribe. Em PNUMA, isso está cumprindo 50 anos de forças multilaterais para o desenvolvimento sustentável. Nossa missão, desde que fomos criados, foi proporcionar liderança e promover o trabalho conjunto para cuidar do meio ambiente para um desenvolvimento sustentável, inspirando, informando e trabalhando conjuntamente com as nações e com os povos, trabalhando juntos e não comprometendo as gerações futuras. A América Latina e o Caribe são uma região que tem a maior biodiversidade do planeta. Tem um potencial incrível, mas também com muitas vulnerabilidades e contrastes culturais. Num trabalho conjunto com os 33 países desta região e o Fórum de Ministros e Ministras do Meio Ambiente, PNUMA apoia centenares de iniciativas ambientais e projetos de desenvolvimento sustentável que busca preparar e fornecer as capacidades que necessitamos em termos de tomada de decisões, tecnologia, pesquisa, entendimento e de responsabilidade coletiva. Nossos Estados-membros reconheceram em fevereiro este ano a tripla crise que nós vivemos agora: a mudança climática, como vocês ouviram, a poluição e a perda de biodiversidade. O que é que isso significa? Esta tripla crise para a nossa região nos afeta profundamente, basicamente através dos impactos socioeconômicos. Devemos capitalizar a pandemia. É nossa grande oportunidade para refletir e trabalhar para uma recuperação sustentável e inclusiva. Como vocês sabem, o recente relatório sobre a mudança climática reafirma o que nós já sabemos há muitos anos. A mudança climática é um fenômeno global, real, causado pelas atividades humanas, produtivas e de consumo. Conseguiu desestabilizar o clima e, com isso, desencadeou uma série de fenômenos negativos que tendem a piorar o futuro próximo. Efeitos que serão mais críticos nas áreas mais pobres da América Latina e do Caribe, da Iberoamérica. Não há tempo a perder. A única forma de diminuir este desequilíbrio é diminuir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, o que implica mudar radicalmente nossa matriz energética, mas também nossos hábitos de produção e de consumo. E é por isso que nossos filhos esperam com grande esperança os resultados da próxima Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP26 de novembro em Glasgow.
estou na Escócia. É nossa responsabilidade tomar decisões de acordo com o que diz a ciência. O planeta está num ponto de inflexão e não podemos prolongar mais as decisões que são necessárias para avançar no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para os que só temos 9 anos e quase 90 das suas metas têm uma relação direta com o meio ambiente. Em meio a tudo isso, a pandemia da Covid-19 foi uma chamada de emergência, um alarme do que significa uma crise global que afeta a todos e que mostra que vivemos num mundo que está conectado, ecossistemas humanos que devemos prevenir doenças. Devemos pensar como um sistema que somos. Gostaria que pensemos sobre a Covid-19 e os impactos que são ínfimos comparados com o que está projetado para os próximos anos se a tripla crise sanitária que eu mencionei não é enfocada de uma forma sistêmica, metodológica e todos juntos. Portanto, nós devemos ser porta-vozes de otimismo. A Covid foi a checagem de um possível futuro e uma realidade que nós não queremos e, portanto, uma grande oportunidade para construir o caminho para o desenvolvimento sustentável e resiliente. Na PNUMA, vemos com entusiasmo o espaço formado pela comunidade ibero-americana. Necessitamos mais parcerias deste tipo, reforçar os vínculos entre as nações, os ecossistemas, o ar, os problemas ambientais, não conhecem fronteiras nem posições políticas nem econômicas. A Secretaria-Geral Ibero-Americana, a CEGIB, propôs esta Semana Ambiental e PNUMA se une como colaboradora deste processo. Vamos continuar acompanhando este tipo de iniciativas. Queria agradecer também à equipe institucional para este evento. Devemos passar o painel de alto nível. Quero dar as boas-vindas aos ministros e ministras das carteiras ambientais ibero-americanos que estão aqui conosco neste espaço. Mas antes de passar a palavra à senhora vice-presidente, eu gostaria de dizer que a ministra de vice-presidente do Chile, a senhora Carolina Schmidt, teve problemas técnicos para se conectar hoje, mas envia a todos um desejo de sucesso para esta reunião. Senhora vice-presidente Tereza Ribeira, eu gostaria de começar com a senhora. Particularmente, a Espanha tomou a decisão de colocar as questões ambientais no centro da recuperação depois da Covid. Qual é a motivação desta decisão e quais foram os primeiros resultados identificados? A senhora tem a palavra. Muito obrigada, Jaqueline. Eu gostaria, diante de tudo, mandar um abraço carinhoso ao ministro Jorge Mera e dizer que essa tarefa de presidência ímpar da comunidade ibero-americana é um desafio, mas incrivelmente interessante e agradável. Em família, trabalhando juntos, apesar de, com certeza, múltiplas dificuldades ou questões pontuais. E por que colocamos a recuperação nas nossas políticas? Por que enfatizamos a agenda ambiental? É algo que para a secretária Costa e o vice-ministro Juan Nicolás Alarza também entendem, com certeza. De fato, sabemos que provavelmente o que estamos vivendo são consequências de desajuste que foram se acumulando ao longo de décadas, nas quais os conceitos de prosperidade e desenvolvimento não levou em consideração os impactos que representava sacrificar a parte física, a parte química da nossa natureza como base para o enriquecimento, como base para a próxima geração. Agora sabemos que isso tinha retorno negativo, ao qual devemos desafiar, mas no caminho de fazer face na restauração dos equilíbrios, existem oportunidades de progresso e oportunidades econômicas para a geração de emprego e melhoria da qualidade de vida de pessoas nas áreas urbanas, mas também rurais, e até nos processos industriais ou na segurança energética, ou seja, enormes vantagens para reconduzir todo o processo. Não significa que isso vai ser fácil, também sabemos.
Corrigir desequilíbrios que vêm se acumulando durante décadas não é uma questão de definição correta sobre o papel que já existe, que todos fomos incorporando no comportamento, no valor-desvalor. Corrigir não é simples. E o que fizemos? Bom, no plano de recuperação, 40% dos recursos está orientado à recuperação ambiental e transformação do sistema energético, tanto na agenda azul, de mares e rios e massas de água, como na agenda verde. Em muitas ocasiões, essa agenda verde não é somente de biodiversidade rural, também é uma integração de pautas ambientais na política agrícola, ou também a integração de pautas ambientais nas nossas infraestruturas urbanas ou até nossa edificação, ou seja, entrando de cheio na agenda energética. Várias coisas que eu acho que são importantes. A primeira, no fundo, é imprescindível entender que é uma agenda social. Reabilitar prédios, edifícios, tem vantagens sociais para as pessoas que vivem lá. Reabilitar bairros melhora a qualidade de vida dos vizinhos, ou seja, muito interessante também focar as prioridades pensando nisso. Poupar o preço da energia para as pessoas e outros tipos de variáveis. Não só de moradia, mas acessibilidade do entorno urbano. Pensar na agenda de biodiversidade ou agenda marina também oferece melhores condições e possibilidades de desenvolvimento de atividades do que chamamos economia azul ou economia verde. Ou pensar no que qualificamos como economia circular, usar novas matérias-primas, recuperação, eficiência nos consumos energéticos de materiais, também ajuda desde o ponto de vista da saúde para as pessoas, porque recupera e gerencia melhor os recursos e os resíduos, mas também desde o ponto de vista da contabilidade das limpezas ou da inovação, da forma em que produzimos e consumimos. Portanto, o que fizemos foi o 40% de recursos do plano de recuperação para a Agenda Verde e Azul foi imaginar um modo de divisão, começar pelo menor, procurar aquelas experiências que iriam permitir uma experiência particular de parte dos vizinhos. Sabemos que as mudanças mais importantes, as que nos obrigam a transformar e inovar mais, provavelmente requerem grandes empresas, corporações, mas muitas pequenas coisas são reproduzidas em muitas ocasiões e têm um impacto significativo na economia e no ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas. Por isso, começar com programas que possam ser muito visuais. Então, o objetivo, cobertura de tetos solares, ou, por exemplo, em cidades que têm comunidade energética local, para facilitar uma redução significativa na fatura energética. Ou recuperar resíduos para poder introduzir na cadeia, incentivando uma cadeia diferente também no modo em que produzimos. Tudo isso é muito importante. Eu gostaria de destacar 2 ou 3 coisas que talvez elas sejam significativas em muitos dos nossos países. Por exemplo, uma das nossas preocupações foi confirmar a necessidade que temos de acelerar os planos e investimento frente ao risco de inundações. Sabemos que em grande parte do território de zona inundável, mapeada assim, não somente se ocupa o espaço para atividades pecuárias, que podemos gerenciar melhor, mesmo que possam existir danos. Mas às vezes existe moradia humana lá muito mais perigoso. Se antes os períodos nos quais uma inundação de grande tamanho se produzia, existia uma recorrência de 100, 200 anos, sabemos que isso vai aumentar na frequência, ou seja, trabalhar o risco de inundação é importante. E saúde, a depuração, o saneamento, ainda temos populações que não têm esgoto ou saneamento, ou problemas associados a microplásticos, antibióticos, que usam para a pecuária. Tudo isso pertence ao programa que teremos incentivar por meio do plano de recuperação. Então, imaginando sempre quais são. No primeiro eixo, aquelas iniciativas que têm mais impacto nas comunidades menores e nas comunidades que precisam mais do apoio desde as instituições públicas. Trabalhando, é claro, também, mas adiando
aqueles programas grandes em que a complexidade, mas também onde a implicação e o investimento de grandes corporações seria imprescindível. Eu acho que com isso, eu passei os primeiros minutos. Jaqueline, muitíssimo obrigada por me otorgar a palavra. É um prazer estar não somente com os colegas da CEGIB, mas com todos os meus colegas desse lado e do outro lado do Atlântico. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora vice-presidente. Eu gosto muito de ouvir a importância da agenda social nesse momento. É a quem precisamos apoiar. E o conceito muito interessante que eu gostaria de destacar, o conceito de que não vai ser fácil, mas que conseguimos, temos as ferramentas para fazê-lo. Muito obrigada pelas suas palavras. Agora eu gostaria de chamar o senhor Orlando Jorge Mera, ministro de Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana. Senhor, tem a palavra. Bom dia, um cumprimento a todos os senhores desde a República Dominicana. Permitam-me cumprimentar, em primeiro lugar, ao senhor Marcos Gama, secretário adjunto da CEGIB. Um cumprimento à vice-presidente do governo espanhol, Teresa Ribeira. Um cumprimento a Jaqueline Álvares e a todos aqueles que estão partilhando conosco neste painel tão interessante. Antes de nada, eu repito que para nós, em República Dominicana, vai ser uma grande honra contar com a sua presença quando celebremos a Cúpula Ibero-Americana, que tem um lema muito particular e único para o tema que estamos abordando nessa semana do meio ambiente ibero-americana. Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável. E por isso, e falando do que acabou de ser mencionado pela vice-presidenta da República Dominicana, Raquel Peña, nas suas palavras inaugurais, quando mencionava a necessidade que nós temos de assumir o compromisso dominicano com a dimensão meioambiental na próxima cúpula, permito-me abordar o tema seguinte. Reiteramos o quão difícil é para os países em desenvolvimento como o nosso acessar financiamento internacional, com a qual assumir em toda sua dimensão a ação climática. O presidente Luiz Abinader, no Fórum de Alto Nível Regional celebrado ao começo desse mês de setembro, quanto às grandes desigualdades que existem hoje em dia na disponibilidade de fundos para enfrentar os problemas meioambientais, exortamos a escolher o uso de soluções baseadas na natureza, com o potencial vital para multiplicar os serviços ecossistêmicos, proteger a rica biodiversidade do continente, particularmente insular. São as soluções mais eficientes em custo para uma recuperação verde pós-Covid. Muitos dos nossos esforços na República Dominicana são soluções baseadas na natureza, dirigidas a criar resiliência no país. Por exemplo, a reflorestamento massivo nas costas, com árvores com raízes que protegem naturalmente do vento, das ondas, e que absorvem o carbono em enorme quantidade. Provém benefício para a pesca e ecoturismo. Nas zonas de hotéis e projetos públicos, replicar áreas de pantanos serve como tratamento das águas naturais e ajuda em época de chuva. Isso não é suficiente, porém. Nossos países também precisam de ajuda. Por isso, estamos impulsionando o desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores, como são trocar a dívida pública por clima. O governo está projetando um plano estratégico de 4 anos que canalize fundos internacionais e estimule investimento público e privado para financiar a ação climática no país e diversificar o quadro de instrumentos financeiros existentes. Na região, estamos falando de um fundo de recuperação pós-Covid para aliviar a economia. A Secretaria Pro Tempore da República Dominicana está inspirada nessa proposta e propõe, no marco da Conferência Ibero-Americana, a criação de um fundo de recuperação e reestruturação para a América Latina, que tenha como objetivo o financiamento da transição até um novo modelo de desenvolvimento produtivo por meio de empréstimos a longo prazo de taxa zero.
sem juros. Este fundo vai ser financiado por organismos multilaterais, estados e o sistema privado para chegar a uma meta suficiente para o desenvolvimento de grandes projetos de infraestruturas, pesquisa e inovação. Destacamos a necessidade de apoiar o financiamento até a descarbonização, a mecanismos de perdas e danos, o apoio a uma agenda rural de desenvolvimento inteligente e o fortalecimento às capacidades institucionais com os instrumentos técnico-financeiros destinados aos países para a preparação de projetos de pré-investimento. Ações de adaptação muito importantes que também podem ser objeto de financiamento são aquelas dirigidas a restaurar as áreas protegidas, que em nosso caso ocupam 27% do território. Muitas delas incluem zonas da costa. Para os dominicanos, tudo isso é vital. O turismo de praia é a base da nossa economia. Ou seja, financiar projetos frente às inundações e prevenir a subida do nível de mar é essencial. Podemos contar com financiamento adequado e isso poderia se multiplicar. Eu reitero novamente nossa gratidão por nos permitir partilhar com os senhores toda essa informação. Vamos continuar a trabalhar para ter um país, um mundo justo e sustentável. Muitíssimo obrigada, senhor ministro. E o compromisso da República Dominicana se vê bem por todos os países da zona. As soluções que o senhor menciona são essenciais, assim como os esforços coletivos para as soluções que o senhor mencionou. O apoio do desenvolvimento inteligente. Palavras muito sábias. Muito obrigado, senhor ministro. Agora eu peço à senhora Inês dos Santos, secretária de Estado e do Ambiente, o Ministério de Meio Ambiente e de Transição Energética de Portugal, e, em particular, o Dia da Dívida Ecológica com o planeta, dia a partir do qual começamos a consumir os recursos do ano seguinte, aparece cada vez mais cedo no calendário. O que vai acontecer se podemos preservar os recursos já em uso na economia, mantendo-os ao seu mais alto valor econômico durante mais tempo? Eis a base da economia circular, um modelo que gera mais renda, mais emprego e uma redução nas emissões totais. Como é que o Portugal está usando essa economia circular nas suas ações? Senhora Inês dos Santos, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. Excelentísimo señor secretario adjunto, excelentísima señora vicepresidente, también saludo a mis ilustres compañeros y los responsables por el medio ambiente y todos los participantes. Me encantaría empezar mi intervención con gracias, por supuesto por invitarme, pero también por el trabajo que he descubierto se hace en esta comunidad. Se ha esforzado muchísimo en el medio ambiente dentro y lo ha puesto en el centro de la agenda política, marcando su participación en la recuperación post-pandemia. No podemos olvidarnos que tenemos enormes retos, además de la pandemia. Hablamos de la necesidad de promover un futuro verde, pero hacer eso no puede ser un concepto vacío, debe significar algo. Eso significa también actuar juntos con toda la humildad, conocimiento y colaboración necesarios para, de hecho, no olvidar a nadie. Y necesitamos actuar en conjunto, claro, dentro de los límites que el sistema natural nos puede otorgar. Y el estado de la pandemia es el momento certero para hacerlo, para construir estos puntos verdes entre otros países, continentes, dentro de una economía lineal que nos permite ir hacia un modelo de desarrollo que pueda reducir el consumo de materias primas y energía que enfrentar as alterações climáticas e a perda de biodiversidade sem sacrificar a prosperidade dos nossos povos.
E essas pontes que nós fazemos, não podemos de facto construí-las sobre estradas cinzentas. E esta agenda ibero-americana em matéria de ambiente é uma dessas pontes que nós temos que fazer, para que de forma coordenada, articulada, nós possamos melhor unir estas vontades no sentido de reforçar o papel da ibero-americana nos esforços ambientais globais. Portugal teve uma oportunidade para manifestar este compromisso e empenho, quer na Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministros do Ambiente, quer ainda na Cimeira de Chefes de Estado. O nosso compromisso é forte. Nos últimos meses, inclusivamente, reforçámos a nossa cooperação com alguns países da região. Nós estávamos a falar há pouco sobre este esforço de nos articularmos em termos de esforços de investimento. Temos estado a trabalhar para isso, exatamente com o propósito de apoiar o reforço das capacidades estratégicas, como seja a gestão de resíduos, o combate à poluição marinha, a agricultura sustentável. E para isso, o fundamental que nós instituímos a nível nacional tem sido um mecanismo financeiro muito, muito importante para promover esta cooperação nas áreas do ambiente, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também, na declaração que nós adotámos no ano passado, nós referimos o grande potencial que a nossa região em conjunto tem em matéria de biodiversidade, e isso também tem feito sede em termos dos próximos planos estratégicos para a biodiversidade e da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Biodiversidade. E dentro desse contexto também há dois temas particulares que a ministra Teresa Ribeira também destacou, que têm a ver com o recurso à água. De facto, a água é um recurso fundamental no nosso bem-estar social, mas o seu uso, o seu sobreuso e a sua degradação são também elas próprias um teto ecológico, e que, se não for bem gerida, é um recurso que, de facto, a sua escassez, a sua deterioração ameaçam diretamente a sobrevivência dos nossos povos. E, portanto, é urgente nós investirmos não só em sistemas acessíveis e seguros para a região, adequados a cada realidade de cada região, é óbvio, mas a gestão da utilização do recurso deve adotar princípios de economia circular. Essa é o nosso entendimento. No que diz respeito à economia circular, de facto, é preciso pensar que ela não se resume à reciclagem, e este é um exemplo. Reutilizar, reduzir, reparar, usar a matéria orgânica em cascata, tudo são medidas essenciais para reduzir emissões, mas elas nunca vão ser prioridades se nós não soubermos atuar sobre as medidas a nível social e a nível económico para que estas medidas sejam de facto o habitual e não a exceção. Nós temos estado a trabalhar num plano de ação para a economia circular, que está neste momento a ser revisto, e nesse contexto nós temos tido a sorte de poder acompanhar muitos e interessantes projetos de economia circular na América Latina. Eu lembro, por exemplo, o Petar Ostrogic, no Chile, que demonstrou o seu negócio, através do seu negócio, como estes princípios podem ser aplicados, ou o Manuel Albaladejo, no Uruguai, no Paraguai. Também nós acompanhamos a sua atividade e que tem tentado sempre fechar este gap entre indústria, política e educação, e, portanto, nota-se perfeitamente que há uma forte ligação na América Latina da instituição da economia circular ser sobretudo motivada por motivos sociais à escala local. E eu acho que esta colaboração nesta matéria, e já o estamos a fazer com projetos com a Argentina e com a Colômbia, pode ser uma boa ponte verde para, de facto, aprendermos mutuamente entre mecanismos de top-down, de governamentais, com a apropriação destes objetivos via bottom-up, como sejam estes projetos no terreno. Agradeço imenso a oportunidade para partilhar um bocadinho convosco desta experiência. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muitas graças. Muito obrigada pelos pontos destacados. Eu achei muito interessante aqui pontos verdes, contato de países, continentes e fortalecer as capacidades estratégicas. Sem plano, sem estratégia, vai ser muito difícil chegar aos ODS, realmente.
Eu também gostaria de ressaltar o aspecto social da sua mensagem e a necessidade de levar aos nossos povos os recursos que são a herança da nossa terra, como a água, por exemplo. Muito obrigada, senhora Inês. Agora vamos passar ao senhor Juan Nicolás Galarzo, vice-ministro de Ordenamento Ambiental do governo da Colômbia. Vamos mudar o tom das perguntas, em particular, vamos fazer referência um pouquinho à agenda da biodiversidade. A Colômbia foi sede da biodiversidade antes da COP15, sobre diversidade biológica, que vai ser realizada proximamente na China. A Iberoamérica é a região que tem maior perda de biodiversidade registrada, contando com países que têm mais biodiversidade do que outros. Qual a mensagem da Colômbia quanto uma das problemáticas que mais afetam a região e que constitui um dos três grandes pilares da crise ambiental identificada pelo PNUMA? Senhor Juan Nicolás Galarza tem a palavra. Ilustre Jaqueline, saudação especial a você e aos colegas, ministros, ministras e delegadas que estão conosco hoje. E, é claro, a todos os conectados aqui. Para nós, é uma grande satisfação ver o avanço da declaração de ministras e ministros do meio ambiente da 10ª conferência que nos convocou a esta Semana Ibero-Americana, depois de passar pela pandemia o ano passado, que podemos realizar hoje. O marco do plano de governo do presidente Duque, reconhecemos por primeira vez a enorme importância do capital natural que a Colômbia tem, como um dos ativos estratégicos mais importantes para o desenvolvimento da nossa nação, e a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, porque são justamente a aposta de uma economia dinâmica, inclusiva, sustentável, e que serão um motor para impulsionar o capital produtivo, a recuperação verde e a orientação até uma economia neutra em carbono, com base na bioeconomia. Tendo dito isso, é muito importante procurar um equilíbrio, como já mencionavam alguns de vocês, entre a produção nacional e a preservação ou conservação, sem que se faça com o uso negativo do capital natural. Por isso, precisamos de uma ação integral e coordenada entre todos os setores da economia, o setor produtivo, o governo, o setor público, as autoridades locais, a cooperação internacional. É muito importante o papel da sociedade civil. Mencionamos também a importância da Covid e como a saúde humana está muito estreitamente relacionada com os nossos sistemas naturais, a biodiversidade e o equilíbrio que deve ser gerado a uma vida longa e próspera e saudável somente pode estar acompanhada de ecossistemas bem preservados e saudáveis. Por isso que a conservação é a melhor estratégia para evitar futuras crises sanitárias e econômicas. E levando em consideração esse marco, e o que a Jaqueline mencionava ao apresentar a pergunta de como Colômbia, como signatária do Leaders Band for Nature, em que queremos aumentar o marco da ambição depois de 2020, gostaríamos de ressaltar 8 elementos principais. Em primeira instância, para nós é muito importante conseguir padrões sustentáveis de produção e consumo com uma integração maior da biodiversidade dos setores produtivos para conseguir hábitos corretos de comportamento em todas as cadeias de valor. A Colômbia, igual que muitos países a nível mundial, existem vários no contexto ibero-americano que se comprometeram a conseguir a neutralidade em carbono até 2050. É muito importante ter como pilar o crescimento verde, impulsionando a economia
circular, a bioeconomia e a economia florestal, como a ministra portuguesa mencionou. É muito importante garantir, como terceiro ponto, os recursos e o financiamento. E por isso destacamos e solicitamos a necessidade de que pelo menos 1% do PIB seja orientado até o investimento em temas de biodiversidade, segundo os ordenamentos da OCDE, incluindo o maior alinhamento até o clima e os ODS e a biodiversidade. Um quarto ponto a ressaltar é a eliminação ou a reforma clara de incentivos com impacto negativo para a diversidade e desenvolver incentivos positivos, como o pagamento por serviços ambientais, que foi implementado com sucesso em Colômbia e em outros países da região. Como o ministro de República Dominicana estava mencionando, é importante o posicionamento das soluções basadas na natureza como meios efetivos para os desafios sociais, como a mitigação, adaptação à mudança climática, que nos permitam prevenir novas crises sanitárias, como mencionei antes, e assim reduzir a pobreza e impulsionar a reativação econômica sustentável no marco pós-Covid, como a vice-presidente na Espanha estava mencionando. Um sexto ponto, que também é importante, é promover o foco de uma saúde, um guarda-chuva, no qual os ecossistemas abundantes, funcionais e saudáveis mantenham a saúde humana. Como eu falava antes, somente com ecossistemas saudáveis teremos uma saúde integral. Como sétimo ponto, é muito importante posicionar a agenda dos oceanos de um jeito mais claro e contundente, abordando os graves problemas que existem a partir da poluição com plásticos. Por isso, a economia circular é tão importante. As práticas não sustentáveis de pesca industrializada e ilegal, de turismo não regulado, sendo Colômbia um país bioceânico, o único país bioceânico da América Latina. Finalmente, como oitavo ponto, prevenir a perda de conhecimentos tradicionais. A Colômbia, com centenas de grupos étnicos, tem grande riqueza de conhecimentos tradicionais, ou seja, a participação desses grupos, desde a comunidade com grupos étnicos minoritários ou com participação ativa de mulheres e jovens, é muito, muito importante. Eu fecho com essa mensagem. Sendo a Colômbia um país membro da Coalição de Alta Ambição da Natureza e das Pessoas, conhecida como HAC, siglas em inglês, e também a Aliança Global pelos Oceanos, promovemos uma meta orientada à conservação do duplo 30. 30% de ecossistemas terrestres e 30% dos ecossistemas marinhos protegidos para o ano 2030. Através desses sistemas nacionais de áreas protegidas e de outras estratégias efetivas de conservação. Por isso, como país mega diverso, a Colômbia, sob o reconhecimento que a Iberoamérica é a região que também apresenta maiores perdas de biodiversidade, junto à crise da Covid, gostaríamos de reiterar o enorme compromisso que nos ocupa para fazer a salvaguarda da biodiversidade e mostrar uma liderança muito importante para lutar contra a perda quase iminente na nossa frente, segundo os diferentes relatórios publicados nos últimos meses. E assim, conseguir que desde a região ibero-americana tenhamos não só um compromisso, mas a liderança exemplar para colocar a biodiversidade no centro da agenda de desenvolvimento, no centro da agenda social e no centro também da recuperação econômica dos nossos países e da nossa região. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor ministro, por suas palavras inspiradoras e destacar o enorme capital que nós temos na nossa natureza. É fundamental começar a valorizar também neste sentido as coisas. E, especialmente, eu achei muito interessante o que o senhor comentou sobre o 30-30-30 e a Agência 2030. O senhor é uma pessoa que todos nós gostaríamos de nos unir nesse esforço, nesse esforço. Eu agradeço também as mensagens pelo espírito de cooperação, por compartilhar suas experiências e expectativas, pelo compromisso e, como disse o senhor ministro, pela liderança. E a agenda que temos em frente é ambiciosa e é possível. Eu acho que entre todos e todas conseguiremos fazer isso. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Muito obrigada, senhora secretária de Estado, ministros, muito obrado a todos. Para encerrar este evento, passamos a palavra à secretária para a Cooperação Ibero-Americana, Maria Andrea Albán. Muito obrigada e boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o apoio dos países que se mostra na participação da senhora vice-presidente, dos ministros, vice-ministros, como também o trabalho conjunto que nós realizamos com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Muito obrigada por um painel tão excepcional, interessante e com muito boas perspectivas do que será a cooperação ambiental ibero-americana. Para encerrar este evento, eu gostaria de dar um contexto dos próximos trabalhos da consolidação da agenda ambiental. Como já ficou mostrado, a República Dominicana, como anfitriã da próxima cúpula, renova o compromisso com dimensões ambientais na Iberoamérica e dará um espaço destacado no processo que conduz a isso. Essa agenda ambiental é apenas um passo num conjunto de fatos que nos levarão ao próximo encontro, que será convocada novamente a Conferência de Ministros e Ministras de Meio Ambiente, e os países trabalharão na reformulação do planejamento da soberania ibero-americana, fortalecendo a dimensão ambiental, e publicará o terceiro relatório sobre desenvolvimento sustentável e mudança climática do Observatório Ibero-Americano de La Rábida. Ou seja, cada um com sua agenda vai avançando nestes objetivos. Espera-se que, com o apoio dos países, consigamos avançar na ambição da região, nestes compromissos com o meio ambiente, e isto mostrou pelos chefes e chefas de Estado e de governo na próxima cúpula na República Dominicana. Senhora vice-presidente, senhoras e senhores ministros, vice-ministros, senhora diretora, a organização desta Semana Ambiental foi um processo gratificante e inspirador que mostra os valores do que é a Iberoamérica. Foi um processo de colaboração diverso, plural, e que tem por trás o trabalho de muitas instituições e organizações muito diferentes entre si, mas todas comprometidas e com vontade de contribuir, com a convicção, com rigor técnico e com senso de comunidade e de urgência. Eu gostaria de agradecer às instituições que somaram seus esforços para tornar possível esta semana e continuarão trabalhando neste processo de consolidação da cooperação ambiental ibero-americana e também a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, especialmente RODIA, RIOC, SMET, o Observatório Ibero-Americano de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática da La Rábida e a Associação Ibero-Americana de Energia, as empresas reguladoras de energia, entre outras. Obrigada a todos os diretores e da equipe técnica e desejo muito sucesso nas reuniões desta semana. A Secretaria-Geral Ibero-Americana continuará apoiando a intenção dos países, promovendo a agenda ambiental ibero-americana de acordo com o potencial que este espaço possa oferecer no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora secretária. E com esta intervenção, terminamos esta sessão inaugural da Semana Ambiental Ibero-Americana e começamos agora, temos um intervalo de 10 minutos para começar as seguintes sessões. Na mesa de recursos hídricos teremos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na mesa de energia e ação climática teremos a sessão de acesso à energia no marco da Agenda 2030 e na mesa sobre a mudança climática, os cenários climáticos e a regionalização da mudança climática, e depois às 18h30 em Madrid, 13h30 do Brasil, as mesas de saúde e meio ambiente e a mesa de restauração de ecossistemas. Podem seguir todas estas transmissões durante esta semana através da página do site da Semana Ambiental, através do hashtag Semana Ambiental. Muito obrigado a todos e a todas, senhores ministros, o público em geral, muito obrigado.